Bom, pessoal, eu queria passar para vocês aqui um pouquinho da minha vivência relacionada ao emagrecimento, né? Por muito tempo eu me boicotei procurando a dieta da moda. Por muito tempo eu fazia uma dieta, eu emagrecia e acabava que passava um tempo, engordava tudo de novo. E a gente começa a entender o porquê que essas coisas acontecem. Porque emagrecer não é algo natural. Se a gente for pensar lá nos primeiros seres humanos, né, a alimentação não era fácil, então para poder se alimentar precisava caçar, e a alimentação não era como agora, de fácil acesso, que a gente come o tempo todo. Hoje a gente vê que a indústria, ela fez um trabalho muito grande para prolongar a vida dos alimentos, colocando mais conservantes, colocando mais sabores, e tudo isso, ao invés de ajudar a gente a viver mais é o contrário, né, vem prejudicando a nossa saúde, a nossa alimentação. Então, quando a gente começa a ter o domínio, o controle do que comer, estar no comando, a gente começa a entender como que funciona. Então, não tem muito a ver com a parte genética. Muitas vezes eu pensava assim, uma hora eu chutei o balde e pensei assim, puxa, a questão de ser gordinha é da minha família, é genética, a gente começa a ver as referências que a gente tem que estão acima do peso e começa a acreditar que aquilo faz parte de você. Então, não tem a ver com a genética, e muito mais com o ambiente que a gente vive, com os lugares, a comunidade, as pessoas com quem a gente vive. Então, isso sim tem muito mais a ver e acaba interferindo no nosso padrão, no nosso ritual. E outra armadilha que a gente tem, que a gente começa a ver, eu preciso pensar antes, é relacionado ao açúcar, a armadilha do açúcar, né? O açúcar, quando eu fui tomar um conhecimento um pouco maior a respeito do açúcar, eu vi que ele vicia como uma droga, como uma cocaína, e a gente precisa ter o domínio. E não é fácil a gente dominar o açúcar, porque quanto mais açúcar a gente come, mais vontade a gente tem de comer. Então, quando a gente se dispõe a fazer algo, a gente tem que entender que os primeiros dias vão ser muito difíceis. E quando a gente já sabe, a gente se prepara mentalmente para isso. E principalmente tirar toda a armadilha que você tem dentro da sua própria casa, porque vai chegar um dia, talvez seja o teu terceiro dia, o teu quinto dia nessa mudança de hábitos, que vai fazer com que você queira subir pelas paredes, e você começa a procurar. E se você procurar e encontrar, você não vai se segurar. Então, se livra de tudo que você tenha, que você possa cair nessa tentação. Então, por muitas vezes, por ter filhas, eu achava assim, eu compro doce, eu compro biscoitinho por causa das minhas filhas. E, na verdade, quando eu fui ver realmente em casa, a única pessoa que era viciada no açúcar era eu. Então, na verdade, eu estava comprando para alimentar o meu desejo por açúcar. Então, começa a pensar se você não está caindo nessas armadilhas. E lembrando que todo tipo de farinha acaba virando açúcar e acaba sendo um ciclo. Então, não adianta a gente parar de comer o açúcar e continuar comendo farinha, coisas que acabem virando açúcar, vai dar no mesmo, massa, acaba tudo virando a mesma coisa. Então, quando você fica muito mais fácil quando você é um pouco mais radical, porque no momento que você começa a controlar, o desejo diminui, né? E daqui a pouco você não está mais sentindo falta e você começa a ficar no controle. E principalmente eu acho que a gente ficar no controle é aquele momento em que você está numa situação que você tem ali uma comida que você adora, por exemplo, um docinho, né, alguma coisa, e você olha para aquela comida e você pensa assim, é só um docinho, né? E esse só um docinho, ele dispara um gatilho aonde você não consegue se controlar. Então, no momento que você falar, não, eu não vou comer, eu não vou fazer, a sensação de poder que você fica é impressionante. Você se sente a Mulher Maravilha e você sente que você está no comando e você fica tão feliz, a autoestima aumenta e você se sente que está realmente dominando tudo, e a partir dali você pode botar um desafio que você está pronto para enfrentar. Então, é esse poder que eu quero tirar de você aí de dentro e bota para fora, que você consegue. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Bora lá, fazer as coisas do jeito que tem que ser.